Então agora sim, o vídeo 3, a cereja do bolo, vamos falar do milagre. Vamos dissecar o milagre aqui, tintim por tintim. Para falar de milagre, é bom que a gente entenda a sua contraparte, que é a magia, que o curso chama de magia. E para falar de magia, é bom que falemos um pouco sobre confusão de níveis. Imagina você que o milagre é a solução definitiva, é a verdadeira e única solução para cada probleminha que você parece ter. O milagre é a verdadeira solução, tá bom? E a magia? A magia é uma tentativa de solução, um truque do ego. A magia é uma solução tentada pelo ego. É um paliativo que dá uma aliviada, né? Dá uma disfarçada, mas não resolve o problema, né? Então, a magia, ele é uma tentativa do ego de resolver um problema. E adivinha só, um problema que ele mesmo causou, né? O ego tenta te ajudar a resolver todos os problemas que não existiam antes dele, tá bom? Já o milagre é a solução proposta por Jesus, pelo Espírito Santo, ou se você quiser, pela sua mente superior, tá bom? Então, essa é a essência do milagre, a mudança de percepção na mente. A magia é aquela solução proposta pelo ego. Vamos entender um pouco mais essa magia, tá? Por exemplo, o ego nos apresenta um problema e depois nos apresenta a solução. Por exemplo, o problema da culpa, tá? O problema da culpa, ele é um problema de causa, de mente. Onde está a culpa? Gente, onde está a culpa? Está na mente, tá bom? A culpa vem lá do trinômio. A crença na separação, depois a culpa, depois o medo da punição. Então existe uma culpa inconsciente dentro de nós, criado pelo sonho do ego, tá? Então estamos lá nessa culpa e o ego fala assim, vem comigo que eu vou resolver esse problema. Só que ele não disse que foi ele mesmo que criou. Vem comigo que eu vou resolver esse problema. Você está com culpa? Então vamos fazer assim, o seguinte, vamos redimir essa culpa. Claro, gente, isso tudo de forma inconsciente, tá? Quando, por exemplo, o ego te tenta para ficar doente, o curso nos ensina. A doença é uma tentativa do ego, uma tentativa mágica, uma solução mágica para resolver o problema da culpa. Então você tem aquela culpa inconsciente, o ego fala assim, eu sei como resolver culpa. É só a gente se redimir pela dor, tá bom? Então, eu vou me autopunir com uma doença, projetando essa culpa no meu corpo, para que eu possa ser redimido pela dor. Por isso que o curso fala o tempo todo que as doenças físicas é sempre uma sombra de uma culpa inconsciente, tá? Que o ego está tentando resolver pelo sofrimento. Essa é a solução mágica do ego. Que coisa, né? O ego nos trouxe essa solução, a doença como uma solução. Aliás, o mundo todo, né, a fabricação do mundo todo, o curso nos conta, que é também uma solução mágica que o ego deu para um problema que ele mesmo criou, um problema inexistente, tá bom? A culpa é um problema inexistente, né? Fabricado pelo ego em sonho. Então, o mundo todo é uma solução mágica, tá? Qual é o problema? Como é que surgiu o mundo? O mundo é o Filho de Deus que teve um sonho de separação. A crença que se separou de Deus, que se separou do amor, não é assim? E ao se separar do amor, ele se sentiu ali independente, autônomo, né? Especial, que era essa a ideia. Mas ele também, sabendo que se separou do amor, ele sentiu culpa. Culpa. E a culpa, tudo em sonho, a culpa lhe trouxe o medo da punição. Um pai vingativo, porque agora o ego elege um Deus como ele mesmo. Um pai vingativo vai me punir.
Então, eu estou sentindo medo. Então, veja, o problema da crença que se separou, da crença na culpa, do medo da punição, tudo é um problema de mente, da mente. E aí, o ego vai dar uma solução mágica. Claro que não vai ser na mente. O ego vai construir um mundo, vai fabricar um mundo, tá? Onde você vai adentrar neste mundo, vai parecer entrar neste mundo com amnésia de tudo, tá? E lá neste mundo, você já não é mais culpado, você é vítima. Você é vítima da escassez do mundo, você é vítima de nascer num corpo vulnerável, você é vítima de vírus, de doença, você é vítima das outras pessoas maldosas. Você não pediu para nascer. Agora, você não é mais culpado, você é vítima. Eles são culpados. Então você projeta a culpa para todos os lados. Essa foi a solução mágica do ego para o problema da culpa, tá bom? Então, quando a gente fala em confusão de níveis, é exatamente o seguinte: existem dois níveis. O nível da mente, onde o problema está realmente, e o nível da forma, do conteúdo. Tá? Então, esses dois níveis sempre existem quando a gente fala de mágica. Tá? É sempre o ego tentando achar a solução na matéria. Por exemplo, você está infeliz. Você está se sentindo infeliz, está triste, tá bom? Essa infelicidade, ela está onde? Ela está na mente, no coração. Mas o que o ego vai propor para a solução, para esse problema de tristeza? Vamos gastar no shopping, tá bom? Vamos achar no externo, vamos comprar algo para que essa tristeza vá embora. Então o problema é no nível da mente. A solução tem que ser no nível da mente. Por isso que o milagre, a solução para a tristeza, é você mudar sua percepção e lembrar que você já é completo, tá bom? Mas o ego vai dizer, vá para o shopping comprar, tá bom? Por isso um sábio uma vez disse, dinheiro não traz felicidade. Ele está dizendo, dinheiro, que é forma, não resolve um problema de conteúdo que é na mente, tá? Dinheiro não traz felicidade. Então, no mundo, o ego vai apresentar várias soluções para os nossos problemas. Por exemplo, agora que a gente falou da doença, o ego inventou a doença. E aí, qual é a solução que ele dá para a doença agora? Para se livrar da culpa, o ego inventou a doença. Para se livrar da doença, o ego inventou os remédios, tá bom? Então, os remédios que causam alívio, né, na doença, as cirurgias, que de fato muitas vezes resolve o problema do corpo, mas como o problema é um problema de culpa lá na mente, é, ela substitui uma ilusão por outra, daqui a pouco aparece outra doença. Então, o ego achou várias soluções mágicas no mundo para nos aliviar, os paliativos. E o curso vai falar mal dessas soluções? Claro que não, gente. Pode usar as soluções do mundo à vontade, não tem problema. A questão toda é, não esqueça de ir para a causa, não esqueça de vir para o milagre, que é a solução na mente, onde todos os problemas se resolvem. Quer tomar um remedinho? Toma um remedinho. Quer se alimentar melhor? Quer fazer exercício físico? Tá bom? Faça tudo. Mas saiba que a solução verdadeira, ela vai estar onde, gente? Na mente. No milagre na mente, na mudança do ego para o Espírito Santo, tá bom? Os três grandes males da humanidade, a doença, o conflito, a pobreza. O ego vai dar soluções mágicas para a doença, o remédio, para o conflito. Você se separa, cancela a pessoa, ou simplesmente tenta provar com fatos que a pessoa está errada. Qual seria a solução? A solução seria ir para a mente, né? O perdão, você não precisa se defender de nada, você já é completo, invulnerável, a tua identidade te dá toda a solução, a mudança de percepção, sair do medo para o amor e olhar pelo ângulo do amor quando você está numa discussão, quando vê que uma pessoa que está discutindo, ela provavelmente está em dor, pedindo cura. Então, as soluções dos conflitos é sempre na mente, com o milagre. E quem dá esse milagre, gente? Não é, esse milagre é de Jesus, é de Deus. E Jesus é o instrumento do milagre que vai corrigir a nossa mente. A gente vai
entrar agora aqui nos slides para entender melhor, tá? Então eu falei da doença, falei do conflito, da pobreza também, né? Às vezes o ego dá algumas soluções bem interessantes, por exemplo, tá com problema de dinheiro? Ué, gasta menos. Ou procura um outro emprego. São conselhos até sensatos, né? Só que ainda são soluções mágicas, porque se você está com um problema de dinheiro, esse problema é um problema de escassez. Ele vem antes, tá? É um problema na mente de escassez. Aí você vai para o milagre de mudança de percepção para abundância, e aí você vai ter boas ideias para solucionar o problema do dinheiro. Aliás, aquela frase que eu disse no início, dinheiro não traz felicidade, também existe a frase, felicidade traz dinheiro. Olha que interessante. É a felicidade que traz dinheiro. Por quê? Quando você acessa a verdadeira felicidade, que é um atributo do teu ser, é porque o milagre já aconteceu, você já se identificou com o teu ser. Então você está na abundância, vibrando na abundância do teu ser. Quando você está no milagre, o milagre acontece na mente, o mundo externo não é imune às mudanças da mente. Aliás, o mundo externo é um efeito da mente. A mente é o projetor que projeta as coisas lá fora. Então, se você já encontrou a tua identidade, a felicidade aqui, é natural que na tela do filme, que é o mundo, os roteiros começam a ser condizentes com essa tua nova estado de consciência. Então, a questão financeira pode vir a aparecer um emprego interessante, tá bom? Pode aparecer coisas inusitadas aí, tá? Isso é um milagre em si? Não, isso são os efeitos do milagre, os efeitos secundários que podem vir a acontecer na forma, tá? Então é bom entender esse sentido. Dito isso, agora eu quero compartilhar com vocês um pouco da tela para a gente dissecar esse milagre, navegar com alegria nesse aprendizado, para deixar esse milagre fluir dentro da gente, tá bom? Vamos compartilhar a tela aqui. Vou aumentar um pouquinho as letrinhas, agora eu fiquei pequeno, tá lá a tela bem grande. Tá, que legal, ó. Vídeo 3, né? Efeitos centrais, tá? Do milagre. Olha só. O efeito primário, mudança de percepção. Leandro, você tá chamando milagre de efeito? Como assim? Olha, aí eu já trago essa citação pra gente. Lá no capítulo 14, tá? No título 3, fala assim, ó, milagre não é uma causa, mas um efeito, tá bom? É o resultado natural da escolha certa, testando a tua felicidade. Então, gente, aqui o milagre da mudança de percepção, o milagre já é um efeito, tá? O efeito primário do milagre é a mudança de percepção. Mas esse efeito, ele tem uma causa anterior que a gente vai estudar aqui, tá? Já que a gente quer tanto se devotar aos milagres todos os dias, é bom que a gente saiba qual é a causa do milagre, qual é a fonte, qual é a causa. E aqui já dá uma pista, é o resultado natural da escolha certa. Então, tem uma escolha certa prévia ao milagre. O milagre é um efeito, tá? Um efeito. Que tipo de efeito? É um efeito na mente, é um efeito de mudança de percepção. Vamos aqui algumas citações aqui na lateral, olha. Lá no capítulo 1, o princípio número 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectivas verdadeiras. Olha aí, ó, o milagre como mudança de percepção. Agora você consegue ver os níveis. Lembra que eu falei dos níveis? Nível da mente, nível da forma, nível da perspectiva verdadeira. O nível da forma é só uma projeção na telinha do cinema. Tudo que acontece na tela do cinema tem causa anterior, que é na mente. E o milagre nos põe neste lugar, nessa certeza, nessa convicção, para que a gente possa trabalhar a nossa mente, a nossa cura na mente, tá? O milagre como mudança de percepção, temos aqui
no princípio 49, lá do capítulo 1, o milagre não faz distinção entre graus de percepção equivocada. Ele é um instrumento para a correção da percepção. O milagre, que vem de Jesus, daqui a pouco a gente vai estudar melhor a causa do milagre, ele vem para mudança, corrigir nossa percepção. O milagre, ele é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Jesus nos fala, o milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Que pensamento falso? Um pensamento falso de separação, de medo e de culpa. Lembrando, gente, que parece haver muitos problemas no mundo. Na tela se projeta muitos problemas. Mas se a gente for para o data show, para o projetor, nós vamos saber que todos os problemas é, na verdade, um único problema, que é a crença no trinômio de separação, de culpa e de medo, tá bom? É ali que é o problema, tá? E o curso diz mais, e é um problema que já foi resolvido. Por quê? Porque a crença, a separação de fato nunca aconteceu. Ela é um sonho, tá? E o milagre é essa lembrança de que tudo isso é um sonho. E quem vai introduzir essa lembrança, essa correção nesse pensamento falso de separação, é Jesus, é o Espírito Santo. Ah, você não está acostumado com esses termos Jesus, Espírito Santo? Então pense na sua mente correta, na sua mente superior. É como se o milagre estivesse jorrando lá de Deus, do amor que é a fonte, tá? E a sua mente superior é que vai introduzir essa correção na sua mente errada, na sua mente egóica, tá bom? Então existe um bloqueio que está bloqueando a sua mente superior de corrigir a sua mente errada. Esse bloqueio, quando a gente abre mão desse bloqueio, o milagre flui. Bom, se a gente está falando que os milagres são efeitos, um efeito primário é aqui a mudança de percepção, vamos entender melhor o que é o milagre, então. O milagre é uma bênção universal de Deus, gente. Olha só que linda essa frase. Lá no princípio 27. O milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim para todos os meus irmãos. Então, gente, se o milagre é de Deus, eu te pergunto, qual é a fonte do milagre? Se o milagre é uma benção de Deus, qual é a fonte do milagre? Deus. Deus é a fonte, a origem, tá? Se Deus é amor, qual é a origem, a fonte do milagre? O amor. Independentemente se estamos vivenciando o milagre ou não, a fonte ainda existe, está lá plena, fluindo, o amor. E ele é através de quem, gente? O milagre é através da sua mente superior, do Cristo em ti, de Jesus, do Espírito Santo. E ela vai para todos os nossos irmãos, tá bom? Então aqui a gente já vai estar entendendo um pouco qual é a causa, qual é a origem do milagre. E o efeito do milagre, o efeito primário é a mudança da percepção. Depois a gente vai ver efeitos secundários do milagre, tá bom? O efeito secundário do milagre pode ser uma paz interior, uma intuição que você tem, às vezes uma cura física que acontece na sua vida, uma mudança externa. A gente vai ver citações do livro que falam sobre isso. Continuando, o milagre é um instrumento para a correção da percepção. Sim, gente. O milagre é um instrumento para a correção da percepção. Então, nós estamos com o ego, estamos com a percepção falsa, percepção equivocada. Então, o milagre que vai ser introduzido por Jesus é uma correção nessa percepção, tá bom? Essa correção é um milagre em si, vindo. A mudança de percepção já é o efeito dessa correção que Jesus instrumentaliza na nossa mente. Vamos ver um pouquinho mais de origem e causa. Olha só, a origem, o amor, a fonte primordial. A origem existe independentemente de qualquer escolha. Sim, gente. Não importa se você está com ego, com o Espírito Santo, se você está dormindo ou desperto. Deus, o amor, sempre é. Então, a origem é um amor. Vamos ver aqui uma citação que diz que a origem, a causa do milagre é o amor. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor.
O amor que os inspira. Quem é que inspira o milagre? O amor. Então, o amor é a fonte. O amor que inspira o milagre é o milagre real. Então, aqui ele brinca de milagre real e milagre segundo. Milagre real é o amor que inspira, tá bom? E sim, milagres ocorrem naturalmente. Por quê? Porque é da natureza do amor se expandir. Quando estamos conectados ao nosso ser, à nossa verdadeira identidade amorosa, é natural do amor se expandir, fluir. Então, o milagre é natural. E ela, naturalmente, como expressões de amor. Como nós vimos no vídeo anterior, milagres induzem a ação. Milagres mudam a percepção. E a percepção induz comportamento. Comportamento segue a percepção. Se a sua percepção foi curada, o teu comportamento vai ser expressões de amor. Tá? Que é mais sobre a origem. Deus, né? Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, como agentes do milagre. Tá? Deus é a origem. Já lemos isso. O milagre é a bênção universal de Deus, através de mim para todos os meus irmãos. E o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo é o mecanismo do milagre. Isso já é importante, né, gente? O Espírito Santo é o mecanismo do milagre. Então, quando o curso nos convoca a ser milagreiros, a sermos apresentadores de milagres, a sermos trabalhadores de milagres, a fazer milagres, muita calma nessa hora. Vamos dar crédito a quem tem direito aos créditos. A origem, a causa do milagre é o amor, é Deus. Aqueles que nos guiam, que conduzem, que operam o milagre, é Jesus, é o Espírito Santo, é sua mente superior. O mecanismo do milagre é o próprio Espírito Santo. E nós, nossa mente tomadora de decisões, ela tem algum papel nisso? Claro que tem, gente, claro que tem. A gente vai estudar o nosso papel aqui, tá? Como um apresentador do milagre. Vamos ver aqui dois momentos que a gente vai falar agora de causa do milagre, tá? Para dar início, gatilho para o milagre acontecer. Momento 1, causa, escolha inicial, a disponibilidade genuína do doador. O eu quero ver diferente, dito de verdade. Então, gente, olha, nós como apresentador de milagres, como doador, daqui a pouco a gente vai ver os agentes do milagres. Nós como o apresentador de milagres, nós temos que tomar uma escolha. Não tem um livre-arbítrio? Nós temos que escolher pela mente certa. Escolher nos colocar disponíveis para Deus, disponível para o Espírito Santo, para Jesus. Então, esse é o primeiro momento do milagre, tá? Vamos ver a citação que diz isso? Olha, milagres surgem de um estado de prontidão para o milagre. Essa é a parte consciente da gente, que a gente precisa fazer. Estar em prontidão. O milagre é natural, até involuntário, mas a gente tem a nossa parte consciente, voluntária. Estar de prontidão, um estado de prontidão. Uma escolha, gente. O milagre não é uma causa, mas um efeito. Né? A gente não viu essa citação? E é essa parte que eu quero trazer agora. Ele é um resultado natural, o milagre, da escolha certa. Cabe a gente fazer a escolha certa pela disponibilidade de estar conectado ao milagre, conectado ao Espírito Santo, conectado ao perdão, conectado à expiação, aceitar a expiação para si mesmo, conectado à verdade de que isso é um sonho, de que não estamos em perigo, somos espíritos e não um corpo, estamos no colo do Pai. Essa é a escolha certa. Eu quero ver de maneira diferente, essa disponibilidade em ver, ainda que você não veja totalmente, mas eu quero ver. Eu prefiro a paz em vez disso, eu quero a paz. Essa é a nossa parte consciente, volitiva do milagre. É resultado natural da escolha certa, atestando a tua felicidade. E a felicidade como uma consequência que atesta, tá? Só que o milagre tem dois momentos. Tem essa causa, que é a escolha inicial, a disponibilidade. E depois tem o momento dois, tá? Que é o caminho purificatório. O caminho purificatório. Tá bom? E ele diz assim, ó. Milagres são direito de todos. Lá no capítulo 1, milagres são direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Então, esse estado de disponibilidade, nós temos que caminhar nele, junto com algumas escolhas
de ver a paz no irmão, de ver o Cristo no irmão, de perdoar. Então tem todo um caminho purificatório para que esse milagre consiga fluir, tá? Iniciar, fluir. Nós como doador em direção a outro irmão. Que tipo de purificação, Leandro? Eu sempre, às vezes eu não entendo. Que milagres surgem do estado de... milagre são direitos de todos, ok. Porém, a purificação é necessária. Dá um exemplo dessa purificação. Olha, no capítulo 2 tem um exemplo. Ó. Não podem ser apresentados, os milagres não podem ser apresentados no espírito de dúvida ou medo. Então, a purificação é você sair, nem que seja um breve momento, sair do espírito de medo, do espírito, né, sair do medo, sair da dúvida, sair da culpa. Essa é a purificação necessária. E aqui no capítulo 8 diz, tu não tens que buscar a realidade. Milagre, o amor já existe, já estão disponíveis. Ela buscará a ti e te acharás quando tiveres satisfeito as suas condições. As condições, existem condições, a disponibilidade, a prontidão. Tá bom, gente? Olha, essa frase aqui em cima, milagres são direito de todos. Tá? Essa frase, ela é muito abrangente, tá? A gente vai entender para quem ela foi dita essa frase. Que agora a gente vai estudar os agentes do milagre, a gente vai entender melhor essa frase. Milagres são direito de todos, antes, porém, a purificação é necessária. Porque existe o milagre, ele vai... você pode receber o milagre sem antes se purificar, se você é o recebedor do milagre, tá bom? Mas o doador de milagres, o apresentador de milagres, aquele que vai apresentar milagres, que vai ser o canal com Jesus, este precisa de purificação. Aquele que vai receber, não. Vamos entender melhor isso no próximo slide pra gente aqui, ó. Aqui, gente. Vamos entender os agentes, quem opera o milagre. Isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é ouro. Citações lá do curso que eu trouxe pra gente, tá? Olha, o Espírito Santo é o mecanismo, nós vamos ver a citação. Jesus como condutor do milagre. Jesus é o condutor, não eu. Tá? Eu tenho um papel, mas Jesus é o condutor. Jesus, o Espírito Santo como operador do milagre. Jesus como o guia do milagre. Aí tem o papel do doador. Eu, doador, mente tomadora de decisão, como apresentador do milagre. Vou ver uma citação disso, tá? Como fazedor do milagre. Eu como fazedor do milagre, tá bom? Doador, fazedor. Tá? E o eu recebedor? Vou dar até um enter aqui. O eu recebedor. E tem o eu recebedor, que a gente vai estudar no próximo slide, quando eu vou falar só do recebedor, tá? Não, as citações só para a gente entender aquele que recebe o milagre, tá? Mas antes temos que entender isso aqui, ó. O meu papel como apresentador do milagre é estar disponível, fora da culpa, na escolha certa para apresentar milagres. Nós já vimos isso. Não sou o autor do milagre, nem decido o destinatário, peço guia. Bom, vamos ver as citações disso? Ó, diz no curso. Isso é citação, tá, gente? Vou botar entre aspas aqui. Não trouxe a indicação, a referência, mas na maioria das vezes eu trouxe, tá? O Espírito Santo é o mecanismo do milagre. Depois, o milagre é uma bênção universal de Deus através de mim. Olha, como Jesus é o operador do milagre. Para todos os meus irmãos, o privilégio dos perdoados é perdoar. É lindo, ó. Por que diz assim, o privilégio dos perdoados é perdoar? Quando você está alinhado para ser o apresentador de milagres, você está ali, eu quero ver paz em vez disso, eu quero abrir mão da culpa, você está nesse lugar, abrindo mão da culpa. Você assume a posição de perdoado. Uma posição que já é sua, você sempre esteve perdoado. Mas agora você toma posse dessa verdade. E o privilégio dos perdoados é perdoar. Então você agora é um apresentador de milagres, que perdoa, que dissipa a culpa dos outros, que encaminha a correção da mente nos nossos irmãos, tá bom? Um milagre, tem outra citação, é uma correção introduzida por mim no pensamento falso. Mais uma vez,
Quem é o autor do milagre? É Jesus, ó, uma introdução introduzida por mim, tá bom? Só para deixar claro. Outra, mais uma vez aqui, ó. Pergunta a mim quais os milagres que deve apresentar. Então, nós estamos nos relacionando com Jesus, pedindo guia, tá bom? Pergunta quais os milagres que deve apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sobre comunicação direta, tá bom? A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir sua aplicação. Está dizendo para a gente, na hora de destinar o milagre para nossos irmãos, que sejamos impessoais, deixa que Jesus nos provê as oportunidades, as pessoas que precisam desse milagre, tá bom? Para que ele possa dirigir, e não a gente, né? Tem aquela frase do curso, não tome decisões por si mesmo, porque tomar decisões por si mesmo é tomar decisões com o ego. Então a gente chama nosso guia, que é Jesus, o Espírito Santo, que é a nossa mente superior, tá bom? Olha só, tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir, diz Jesus. E eu te pedi para apresentar milagres. Eu te pedi. E esclareci que os milagres são naturais, eles são corretivos, são curativos e universais. E ele disse: não há nada que não possas fazer, mas não pode ser apresentado no espírito da dúvida ou do medo. Então aqui está deixando claro que Jesus nos colocou na posição de apresentador de milagres. Eu, Jesus, te pedi para apresentar milagres, tá bom? Então não é orgulho dizer que você é um milagreiro, um trabalhador de milagres. Não é orgulho. Jesus nos pediu para sermos. Mas ele é o condutor, mas nós somos o apresentador. Se fizeres milagres, tu fizeste milagres, diz Jesus, tu fizeste milagres. Jesus está dizendo que tu fizeste milagres, mas é bastante evidente que não os fizeste sozinho, porque Deus é o amor, faz parte do milagre, Jesus é o condutor, já faz parte do milagre, e tem ainda o teu irmão, que o milagre são interrelacional, a gente deu uma lidinha nisso, vai estudar mais profundamente. O milagre precisa de interrelação, de um para o outro. Então, tu fizeste milagres, mas é bastante evidente que não fizeste sozinho. Tiveste sucesso todas as vezes em que alcançaste outra mente e te uniste a ela. Então, o milagre necessita dessa tua unidade com o irmão, para que o milagre flua de você para ele. Leandro, não tô entendendo muito, porque eu entendi que milagre é mudança de percepção. Então, eu achei que eu podia fazer milagre sozinho mesmo. Assim, mudança de percepção ficar comigo lá no alto da montanha, aceitando a expiação para mim mesmo, tá? Parte do entendimento é assim, né? Mas o milagre é interrelacional com nossos irmãos, tá bom? Então nós vamos entender agora o papel do doador de milagres e o papel do recebedor de milagres. Existem essas duas figuras, né? Nossa mente tomador de decisão na posição dessas duas figuras. Vamos, vamos ver aqui essas duas figuras. Aqui, ó. Para que é o milagre? Ó, o doador. Antes de ler o doador, eu vou ler o recebedor. Olha só o recebedor. O milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. Lembra que eu falei? Todos têm direito ao milagre, mas antes a purificação é necessária. Aqui deixa claro que a purificação necessária não é do recebedor do milagre, mas do doador. Porque o recebedor, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, o propósito do milagre é restaurar a mente do recebedor, restaurá-lo à sua mente certa. Olha que incrível, tá bom? Então, quando a gente lê lá, todos nós temos direito a milagres. Temos direito pelo que somos, pelo que Deus é. Então, nós temos direito como apresentadores de milagres e como recebedores de milagres. Como apresentadores de milagre, aquela frase é válida, mas antes é necessária a purificação, que são aqueles passos, dois momentos. Agora, para o recebedor, não é necessária a purificação, tá bom? Porque ele, em qualquer estágio, ele pode receber. E o doador?
É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa. Olha a condição, né? A causa, para dar causa ao milagre. É necessário, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Olha que interessante aqui, gente. Vou até dar uma interrompida rapidamente. Gente, é engraçado. O operador do milagre, a fonte do milagre é o amor, é Deus, o operador é Jesus, é o Espírito Santo. Por que que Jesus não dá o milagre já de uma vez por todas? Por que que ele precisa de alguém, né? Que nós estamos num sonho, e aqui no sonho, é tudo no sonho. Jesus precisa de uma parceria. Somos nós, o irmão dele, que está no sonho. Precisa dessa parceria. Para que haja essa relação, essa inter-relação entre irmãos. Para que o milagre flua naturalmente. Tá? É importante deixar claro isso aqui. Vamos trazer de novo. Gente, eu estou fechando essa parte do slide e vou mostrar uma alegoria muito legal que eu escrevi, que eu vou compartilhar para vocês, para a gente entender com imagens, com uma certa poesia, entender um pouco mais esse milagre, tá bom? Mas deixa eu fechar esse assunto aqui, ó. Incapaz de saber onde está certo. Aí vem aqui, ó. Olha só, vamos falar do doador agora? Doador, não podes apresentar um milagre para ti mesmo. Opa, não podes apresentar milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-la. Eu pensei, eu estou em cima da montanha, vou milagre para mim mesmo, cura da percepção. Ele diz assim, não podes apresentar um milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e então recebê-la, tá bom? No tempo, dar vem em primeiro lugar. Todo milagre que ofereces aos teus irmãos, retornará a ti. Então, sim, gente, nós temos que criar as condições do milagre, a purificação necessária. A partir dali, o milagre já vai começar a se estender. E ao se estender aos nossos irmãos, a gente recebe como retorno. Por quê, gente? Porque dar é receber. Porque a lei do céu, dar é receber. O milagre para si mesmo não vai funcionar. Tem que ter esse lado amoroso. Por isso que diz que o milagre é interpessoal. E aqui diz para o recebedor de milagres, milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Então, por isso que o recebedor não tem condição para ele receber o milagre. Ele está na ilusão da falta, tá bom? Então o milagre vai chegar até ele, desde que o outro irmão esteja com temporariamente mais. Não é que somos desiguais, nós somos iguais em potência, mas uns estão um pouco mais despertos, mais abertos, caminharam nos passos do milagre, enquanto outros não. Então Jesus utiliza esses irmãos que estão um pouquinho mais despertos como apresentadores de milagres e convoca todos nós a sermos devotados a milagres, a sermos trabalhadores em milagres, tá bom? Esse é o papel do doador, do recebedor, o papel dos agentes, Jesus, o Espírito Santo, tá bom? Legal. Agora vamos para a alegoria do milagre. Vamos dar uma relaxada aqui. Eu vou ler um texto bem legal para a gente caminhar nele aqui. Deixa eu interromper essa e compartilhar uma outra tela. Legal. Vamos ler devagarinho. O Espírito Santo me ajuda a ler da melhor forma, para a gente caminhar nesse entendimento. Legal, deixa eu ampliar um pouco as letrinhas para ficar mais visível. Tá legal aqui, né? Olha só, o atirador de elite e a janela aberta. Esse é o nome da nossa alegoria, tá bom? Uma alegoria do milagre em um curso de milagres. Eu sempre gostei de escrever contos, uma das coisas que eu gosto de fazer, e às vezes me vêm essas ideias. E eu fiz esse conto baseado no curso em milagres. Vou trazer citações
vocês vão entender que dá para perceber a, por comparação como o milagre trabalha no nosso dia a dia. A alegoria, parte 1. Há uma luz que não pertence a este mundo. Ela não foi feita por mãos humanas. Não tem origem no pensamento do ego. Não pode ser apagada por nenhuma ilusão. Essa luz, é o amor em sua forma mais pura, a bênção que flui de Deus em direção a cada um de seus filhos, sem distinção, sem julgamento, sem condição alguma. Essa luz, gente, é o milagre. É o milagre. Mas o milagre não é uma força difusa, espalhada, irradiando para todos os lados sem propósito. O milagre é um raio de precisão, feito de luz, amor e discernimento. Esse raio de luz, de precisão, capaz de corrigir qualquer ilusão, qualquer pensamento falso na mente daquele que for atingido por esse raio. Não existe ilusão que seja imune ao seu impacto. Não existe pensamento que seja indiferente ao seu toque. Não existe formas de sofrimento que ele não possa extinguir. O operador deste raio milagroso é Jesus. Vamos olhar uma imagem. Jesus aqui, o Espírito Santo, sua mente superior, segura o cajado, a luz do milagre, o amor, a fonte. Jesus como condutor do milagre, um atirador de elite, onde ele emite esse raio de luz, esse raio milagroso, né, que introduz essa correção no pensamento das pessoas. E ele está ali, tá pronto. O milagre já está pronto, gente. Ele já está pronto, só precisa ser desvelado. Ele é o atirador de elite desta luz. Ele conhece cada alvo com uma precisão que nenhuma mente ainda dentro do sonho poderia ter. Ele conhece cada alvo, cada recebedor, cada um que precisa de milagre ele conhece. Ele sabe qual irmão precisa ser alcançado neste momento. Ele sabe qual a forma que este raio amoroso deve assumir para penetrar nas defesas daquela mente específica, para corrigir a sua maneira de ver o mundo. E qual o efeito, ele sabe, o milagre sabe qual o efeito físico ou não mais adequado para aquele recebedor do milagre. Esse atirador de elite sabe tudo isso. O efeito mais adequado que o tocará sem o colapsar, que o moverá, recebedor, moverá sem o assustar, que plantará a correção sem violar sua liberdade. Jesus está sempre pronto, o raio está sempre carregado, o raio do milagre. O alvo está sempre identificado, ele sabe quem precisa, cada um, ele sabe quem precisa do milagre. Mas para o milagre fluir, Jesus precisa de um parceiro dentro do sonho. Era isso que eu estava falando para vocês. Você, o trabalhador de milagres, você, o apresentador de milagres, o doador de milagres, tá bom? No entanto, a mente do nosso potencial doador de milagres é uma janela fechada que bloqueia a visada do nosso atirador de elite. Jesus, com o milagre nas mãos, nós, como apresentador, em potência, mas ainda não conscientes, estamos com a janela fechada, bloqueando a visada do nosso atirador de elite. Este bloqueio ao amor precisa ser desfeito. Por isso tem os passos, as causas do milagre, que vai liberar o milagre que já existe. Jesus está pronto. O recebedor de milagres aguarda, o recebedor de milagres aguarda ajuda em sofrimento. Tudo agora está nas mãos do trabalhador, do apresentador, do doador de milagres, que está com a janelinha fechada, bloqueada pelo ego. E diz mais, enquanto a culpa, o medo, o julgamento e o ressentimento habitam essa mente, a janela permanece fechada. Então nós, como janelas, como apresentador de milagres,
mantemos a janela fechada enquanto ainda não estamos abertos para a inocência, para a abundância. Jesus não pode disparar o milagre através do vidro opaco e fechado. O amor não flui através de um canal bloqueado. A precisão do atirador não resolve nada se a janela permanece trancada. Então a gente tem lá que fazer nossos passos conscientes para abrir essa janela e se tornar o apresentador de milagres. Olha só essa imagem, gente. Imagem valendo por 1000 palavras aqui, tá? Jesus como condutor, tá? O milagre, o raio do milagre, o raio amoroso do milagre, tentando atingir aqui o recebedor, tá aqui, ó, ajoelhado, tá? Nosso irmão. E nós, como apresentador de milagres, ainda bloqueado, ainda com a janela fechada, ainda não tomamos a nossa escolha pela mente certa. Então, o raio está vindo, mas está bloqueado. Precisamos abrir essa janela. Tá? Esse é o trabalhador de milagres. Preencher essas condições para que a realidade nos chegue. Entenderam? E Jesus, por isso que Jesus precisa da gente como um parceiro, porque nós somos um bloqueio e passamos a ser uma janela aberta, tá bom? Para esse milagre fluir, e vamos entender um pouco mais com a alegoria, como esse milagre pode fluir para essa pessoa que está sofrendo. Qual é a forma que ela vai tomar? E então, começa a jornada consciente que cabe a todos nós, os trabalhadores de milagre em potencial. O primeiro movimento é simples, quase imperceptível, mas absolutamente decisivo. A tua escolha pela disponibilidade. A tua escolha pela disponibilidade. Para ser um apresentador de milagres, um parceiro de Jesus, não é necessário ter chegado a lugar nenhum. Não é necessário ter perdoado tudo, purificado tudo, compreendido tudo. Não. É necessário apenas que a mente diga, com sinceridade real, sem reserva secreta, sem exigência sobre o resultado. Eu quero ver de forma diferente. Eu quero ver de forma diferente. Eu quero ser um instrumento de Deus. Esse é o primeiro movimento para o milagre. A decisão, a disponibilidade, a prontidão. A janela, antes totalmente bloqueada, começa agora a vibrar, dando sinais de abertura. Caminhamos para o segundo movimento. O segundo movimento é o caminho, o processo purificatório, que a disponibilidade inaugura. A disponibilidade inaugura o segundo movimento, que é o processo purificatório. Lembra? Milagres é direito de todos, mas antes é necessária a purificação do doador, do apresentador. Então vem. O perdão que vai sendo aprofundado na mente do doador, a mágoa que vai sendo solta, o irmão que começa a ser visto sem o peso do passado, que começa a olhar as pessoas com os olhos de Cristo, a expiação que vai sendo aceita para si mesmo, essa responsabilidade de aceitar a expiação para si mesmo, de desfazer as mentiras do ego, desfazer a mentira da separação, do medo e da culpa. A mente que vai se tornando cada vez mais quieta, cada vez mais certa, ainda que fique neste estado só por alguns segundos. Não precisa estar 100% o tempo todo. Se você está num pequenos segundos, a janela já abriu para o milagre passar. Esse é o segundo movimento. Não um pré-requisito a ser cumprido antes de agir, mas o caminho que se percorre ao agir. Tudo ao mesmo tempo. A gente divide em momentos, mas é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ah, então vem o instante final. A quietude. A quietude. A quietude não é uma técnica, não é um estado de meditação cultivado por anos. É simplesmente um momento em que a mente purificada decide parar, largar tudo e ficar quieta, descansando em Deus. Essa quietude consciente é o terceiro e último movimento que aciona o botão que destrava a janela imposta pelo ego contra o milagre. Não tinha janela lá travando tudo? Essa quietude, depois desses 3 movimentos, a quietude é o botão que destrava a janela. É a janela que desce completamente. E neste instante,
Nesse brevíssimo instante de mente certa do doador, do apresentador, Jesus dispara o milagre. O milagre avança, flui em direção a quem? Ao recebedor. Quem vai selecionar esse recebedor? Não sou eu, não é você, é Jesus. Deixa que Jesus escolha, nos conduz, ele é o condutor, ele sabe quem precisa do milagre, ele sabe qual é a forma que esse milagre tem que tomar, se às vezes é uma forma silenciosa, se às vezes se expressa em um abraço, em uma palavra amiga. Vamos a uma imagem? Essa é a imagem, gente. A janela se abriu, tá? Tá aqui o apresentador de milagres com a janela aberta, o milagre fluindo através dele em direção àquele que estava precisando da ajuda, essa mudança de percepção, chegando agora, corrigindo a mente daquele que sofre, tá bom? Esse é o milagre. Fica aqui um pouquinho nessa imagem comigo enquanto eu bebo água. O raio milagroso atravessa a janela aberta da mente do doador, e enquanto sobrevoa o aparente espaço entre o doador e o recebedor, o raio toma a forma mais adequada que Jesus escolheu para aquele alvo específico. Gente, não faça nada por si mesmo, né? Não tome decisões sozinhos, deixa Jesus guiar tudo isso. Como é que pode ser esse milagre? Pode ser uma forma invisível, um pensamento quieto de perdão que passa de uma mente a outra, sem que nenhuma das duas saiba. Pode ser visível, né? Uma expressão de amor, um abraço, uma palavra dita na hora certa, um gesto de cuidado que o trabalhador em milagres nem sabia que ia fazer. Tem uma citação do curso que diz, né? Milagres são um hábito, devem ser involuntários, Um gesto que o trabalhador nem sabia que ia fazer. A forma que o milagre toma ou nenhuma forma, não importa. Não foi escolhida pelo apresentador. E não, ele não é o arquiteto do milagre, ele é apenas a janela aberta. Nós somos a janela aberta. O raio milagroso atinge o recebedor. A mudança de percepção está plantada. Todos têm direito a milagres. O doador precisou se purificar para ser instrumento. O recebedor não precisou fazer nada para merecê-lo. Não precisou estar na mente certa. Não precisou ter purificado nada. Não precisou sequer saber que estava recebendo o milagre. O milagre não exige nada do recebedor. Todos temos direito do milagre. Todos temos direito ao milagre, pelo que nós somos. E esse milagre, ele vai até aquele que temporariamente tem menos milagre. Lembra que você diz milagre vai do aquele que temporariamente tem mais para o que temporariamente tem menos? Ele vai até aquele que temporariamente tem menos. E o efeito desse milagre será modulado e diluído segundo o grau de medo daquela mente recebedora carrega. Se o medo do recebedor é muito, o efeito será suave, uma leve paz, uma imperceptível abertura. Se o medo for menor, o recebedor estiver mais aberto, o efeito poderá ser mais amplo. Uma cura emocional, uma transformação física também. Jesus calibra o impacto para que o recebedor seja tocado sem ser colapsado. Então existe todo um carinho, um cuidado para o milagre chegar naquele que recebe. E enquanto isso está acontecendo no recebedor, algo também acontece no apresentador de milagres. Lembra, dar é receber? Porque dar é receber, o apresentador, que não pode apresentar milagres para si mesmo, pois não existe disparo em círculo fechado, o apresentador, ao deixar o amor fluir através de si, ele também é atingido pelo milagre que passa. O resultado é imediato no doador. A convicção cresce, a purificação se aprofunda, a janela que se abriu uma vez fica um pouco mais fácil de se abrir da próxima vez. Ninguém sai de mãos vazias diante de um milagre. E o raio milagroso que atravessou a janela não para no recebedor. Ele continua, alcança mentes que o apresentador nunca conheceu. Alcança situações que ele nunca saberá, produzindo correções
porque nenhuma percepção dentro do sonho pode rastrear, né? Porque tem a citação, milagre nem sempre tem efeito observáveis. O milagre pode se estender para situações não observáveis. A gente vai estudar ponto a ponto disso. Mas, de fato, o milagre nunca se perde. O atirador de elite está sempre pronto. O cajado está sempre carregado. O único trabalho do apresentador é abrir a janela, ainda que por um breve momento, ainda que incompletamente, ainda que com medo ainda presente. Um breve período de mente certa é suficiente para que o disparo aconteça. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser uma janela aberta em prontidão. Vamos dar uma pausa. Respira, gente. Essa é a alegoria. Espero que vocês tenham vivenciado, experienciado aqui o entendimento mais completo do milagre. Agora, para fechar esse vídeo, eu vou depois fazer uma parte 2 desse vídeo, né? Essa é a parte 1. Para fechar, eu vou trazer algumas citações para explicar com citações essa alegoria, tá? Para a gente trazer mais embasamento teórico aqui do livro, mais convicção para a gente, tá bom? Vamos lá. Aí, tamo aí. Então, complementar. Ó, cada elemento da alegoria encontra respaldo direto no texto. O que segue é uma explicação, passagem a passagem, com as citações correspondentes, tá bom? O raio milagroso, a luz, o amor, o discernimento. Bom, o milagre é descrito como uma bênção de origem divina que flui através de Jesus em direção a todos os irmãos. Não é uma força vaga, é uma correção precisa introduzida num pensamento falso específico. Citação. Um milagre é uma bênção universal de Deus através de mim, Jesus, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. O milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Por isso a figura de Jesus nas imagens. A capacidade do milagre é absoluta e sem hierarquia. Não existe pensamentos falsos que resista. Não existe ilusão imune. Não pode ser, olha só essa citação, gente. Não pode deixar de ser verdade que o milagre pode curar todas as formas de doença ou não pode curar nenhuma, tá? Ele pode curar todas ou nenhuma, tá? Citação lá do capítulo 1. Olha a outra. O milagre desfaz todas as coisas que o mundo atesta que nunca podem ser desfeitas, tá bom? O milagre na mente, no coração, mudando a percepção, também podendo ter efeitos secundários observáveis, como curas físicas, como curas emocionais, traumas, mudanças externas. A gente vai ver bastante citações sobre essas possíveis alterações físicas, mas o milagre, ele é anterior a isso. O milagre é na mente, o efeito na mente, o efeito primário é a mudança de percepção. O atirador de elite. Bom, Jesus, atirador de elite. Jesus é o operador, o condutor, o diretor da aplicação do milagre. Ele conhece o alvo, a forma e o momento. O papel do apresentador não é escolher nada disso. Nosso papel não é escolher nada disso. É apenas se tornar disponível, trabalhando a expiação dentro de si mesmo, abrindo a janela pela expiação, para que Jesus possa operar através dele. Vamos às citações? Jesus diz lá no capítulo 1, no título 3, pergunta a mim quais os milagres que deve apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob a comunicação direta. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir sua aplicação. A natureza impessoal, para a gente é impessoal, não vou escolher, para deixar Jesus escolher. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. O alvo é selecionado por Jesus, não pelo apresentador. Os milagres são seletivos apenas no sentido de que são direcionados para aqueles que podem recebê-los. Milagres são seletivos, só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmo. Aqui uma questão muito interessante, aquela ideia de que o milagre também modula
suaviza de acordo com o recebedor. Depende do nível egóico que ele está. Algumas coisas podem assustá-lo, deixá-lo com mais medo. Então o milagre vai chegar para ele, vai ser plantado, mas vai ser selecionada a dosagem. A janela fechada, o bloqueio. O apresentador é o canal pelo qual o milagre flui. Ele é o canal. Quando a mente está bloqueada pela culpa, pelo medo ou pelo julgamento, o canal está fechado. O milagre não pode ser apresentado no espírito da dúvida ou do medo. Não porque seja fraco o milagre, mas porque o canal fechado não permite a passagem. Aí tem a citação aqui, ó. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir, e eu te pedi para apresentar milagres, e esclareci que os milagres são naturais, são corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possas fazer, mas não pode ser apresentado no espírito de dúvida ou do medo. Então, sair da dúvida e do medo é parte da purificação do doador de milagres. Milagres são direito de todos, antes, porém, a purificação é necessária, sobretudo do doador. A remoção, o bloqueio e não a produção do milagre é o que compete ao apresentador. O que nos compete, gente? A remoção do bloqueio e não a produção do milagre. A remoção dos bloqueios é a única maneira de garantir ajuda e cura. Momento 1 lá, a disponibilidade genuína. O primeiro movimento do apresentador não é a perfeição. Nós não temos que ser perfeitos para sermos o apresentador. É a prontidão. Não é necessário ter chegado ao fim do processo purificatório. É necessário apenas estar disposto, estar pronto, querer ver diferente. Este gesto mínimo é suficiente para que o Espírito Santo comece a operar. Citações. Milagres surgem de um estado milagroso da mente ou de um estado de prontidão para o milagre. De um estado milagroso da mente ou um estado de prontidão. O poder do milagre em milagres te pertence. Eu proverei a oportunidade de fazê-los. Mas antes, tem que estar pronto e disposto. Nós temos que fazer nosso papel para estar pronto e disposto. O milagre te ensina que escolheste a inculpabilidade. Olha o processo de cura, de purificação. O milagre ensina que escolheste antes a inculpabilidade, a liberdade e a alegria. Não é uma causa, mas um efeito. É um resultado natural da escolha certa, atestando a tua felicidade, que vem da escolha de estar livre da culpa. Então, você escolheu estar livre da culpa? Você escolheu estar livre da culpa? É parte da oração milagrosa que vai nos colocar nessa posição de apresentador de milagres. Engraçado eu usar o termo oração, porque a oração é veículo do milagre. A gente vai ver essa citação. A oração é um veículo do milagre, veículo purificatório do doador. E agora, terminando aqui, o momento 2, o caminho purificatório. A purificação não é uma pré-condição a ser cumprida antes da escolha. É o que se desdobra depois da disponibilidade. A escolha inaugura o caminho. E o caminho é composto de perdão, de soltar a mágoa, de reconhecer todos como irmãos, de aceitar a expiação para si mesmo. E aí tem as citações aqui, deixa eu ver, essa aqui, ó. O milagre são parte de uma corrente interligada de perdão, que quando concluída é a expiação. Olha como está tudo interligado, gente. Perdão, expiação, milagre. Os milagres são partes de uma corrente interligada de perdão, que quando concluída é a expiação. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. E a quietude, gente, o botão que desce. Vamos ler aqui, direto já a citação. O milagre vem quando, gente? Em quietude. A mente que para um instante fica quieta. A partir daquele tempo passado em quietude e da mente que ele então curou em silêncio, o milagre alcança gentilmente outras mentes para compartilhar sua quietude. Olha o milagre indo de um para o outro. O apresentador precisa estar na mente certa, apenas por um breve período, e não uma vida inteira de perfeição. Tem citação para isso, né, gente? É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de reestabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Jesus, a forma escolhida por Jesus, não pelo apresentador, tá bom? O milagre pode tomar qualquer forma.
Invisível, como um pensamento de perdão que atravessa mentes sem que ninguém saiba, ou visível, como um abraço, uma palavra, um gesto de amor. A forma não é escolhida pelo apresentador. Jesus a determina segundo o que aquele alvo específico pode receber. E vem a citação: milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeito observáveis. Calma, Ana, eu vou ter que dar um abraço, tem que falar alguma coisa. Calma, nem sempre tem efeito observável. Às vezes é só na mente. Vai na intuição, na inspiração. Olha só essa frase: tudo que vem do amor é um milagre. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não deve estar sob o controle consciente, deve estar sob o controle de Jesus. Milagres conscientemente selecionados, para aquele outro, para curar aquele ali, para curar a doença daquele. Não, deixa que Jesus vai escolher isso. Se for para curar, ele vai curar, tá? Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. É claro, se você está, Jesus vai prover as oportunidades, vai aparecer irmãos doentes, situações para você, cabe a você o quê? Se recolher para dentro e não dar a realidade àquelas ilusões, se unir ao seu irmão em mente, se unir na abrindo mão da culpa, aceitando a expiação para si mesmo. E pronto, gente. O milagre vai se estender por si mesmo, ao controle de Jesus. Como eu disse, o recebedor, nenhuma condição é exigida, tá bom? O recebedor não precisa fazer nada para merecer o milagre. Não precisa estar na mente certa. Não precisa ter purificado nada. Não precisa sequer saber que está recebendo. O milagre vai até ele, independente do seu estado. Aí aqui citação. O milagre não precisa esperar a mentalidade daquele que recebe. Esteja disposto para o que é certo. De fato, o propósito do milagre é restaurar a mente certa do recebedor. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que têm temporariamente mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Você não tem que esperar para que o recebedor de milagres tenha mais para receber. Não, ele, daquele jeitinho ele já está pronto. E o efeito modulador, gente? O efeito modulador, calibrando o grau de medo do recebedor. Diz assim, deixa eu tomar uma aguinha. O efeito do milagre no recebedor não é uniforme. É calibrado por Jesus segundo o grau de abertura daquela mente. Um recebedor ainda muito dentro do medo receberá um efeito diluído, suavizado, que não colapsa suas defesas, mas planta uma correção. Um recebedor mais aberto poderá experimentar transformações mais amplas, inclusive físicas. O curso é claro que não há limite para o que o milagre pode fazer, mas também que ele é dirigido com sabedoria. Vamos ver 3 citações? O que o Espírito Santo te capacita a fazer está claramente além de todas as leis de tempo e espaço, de magnitude e massa. Todas as leis de tempo e espaço, de magnitude e massa, são transcendidas. Olha o nível do que o milagre pode chegar. O corpo é curado pelos milagres, porque os milagres mostram que foi a mente que fez a doença e empregou o corpo como vítima, o efeito do que fez. Tá? Olha até onde pode chegar o efeito do milagre. Não há ordem de dificuldades e milagres. Não é um mais difícil nem maior do que outros. Todos são o mesmo. Lembra, todos os problemas são o mesmo? Uma crença na separação? Então, o milagre é sempre o mesmo, uma correção da crença na separação. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Vamos ver aqui, está acabando? Está acabando, mas esses 2 itens e acaba. Olha, o retorno, dar é receber. O apresentador de milagres não pode apresentar milagres para si mesmo. Não existe amor que flua em ciclo fechado. Mas ao abrir a janela e deixar o milagre passar através de si, ele também recebe. Todo milagre oferecido retorna ao doador e a convicção cresce através da realização. Não, olha só essa citação. Não podes apresentar o milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-lo. No tempo, dar vem em primeiro lugar. Todo milagre que ofereceste aos teus irmãos retornará a ti. Fazer milagres vai trazer a convicção dessa capacidade
de apresentador de milagres, pois a convicção vem através da realização. E por último, o milagre nunca se perde, efeitos além da percepção, efeitos não observáveis. Milagres são expressões de amor, mas têm efeitos, nem sempre têm efeitos observáveis. O que diz aqui, ó? O raio de luz não para no recebedor imediato. Ele continua e alcança mentes que o apresentador nunca encontrou, produzindo correções em situações que ele jamais saberá. O milagre opera além de qualquer percepção dentro do sonho. Citação. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo em contraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. Mais uma vez de encarar aquela ideia também que nem sempre os efeitos do milagre são observáveis. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, esta mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. Você nem sabe que o milagre está acontecendo, trabalhador, nem sabe, nem precisa saber. E assim termino, né? Todas as citações aqui foram tiradas de um curso. Gente, vamos parar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido o poder do milagre, como opera o milagre. Nós estamos aqui dissecando o milagre com esse vídeo 3. Tem a parte 1, tá bom? Eu vou dar uma pausa e vou depois continuar a parte 2, mas vai ficar isso tudo no mesmo vídeo para você, tá? Vai ficar um vídeo bem longo. Daí você decide apertar pause ou não, do vídeo 1 para o vídeo, da parte 1 para o parte 2 do vídeo. Vamos dissecar ainda com mais atenção, tem muitos detalhes para a gente ainda ver e tomar posse desse conhecimento do milagre que está dentro de nós, disponível agora mesmo. Vamos juntos?